Sejam todos bem-vindos mais uma vez ao canal. Agora a gente vai finalizar essa primeira etapa, que é o primeiro bimestre do período, onde nós estamos nos preparando para a N1. Então, qual é a ideia dessa conversa? A ideia é trazer uma revisão de conteúdo de tudo aquilo que nós estudamos ao longo desse período. Então, eu trouxe aqui a revisão para tratar inicialmente de procedimento comum e procedimento especial. Nessa parte do slide, a gente vai diferenciar o que é procedimento comum e o que é procedimento especial. Eu coloco que o procedimento comum é uma regra geral flexível que abrange causas não previstas em rito especial. Ok, qualquer tipo de ação indenizatória, desde que não haja uma certa complexidade ou uma especificação ou especificidade sobre o caso, eu tenho um procedimento comum. Exemplo, extravio de bagagem, procedimento comum, onde o passageiro que viajou, que é consumidor e teve a sua bagagem extraviada ou danificada, ele ajuiza uma ação contra a empresa que prestou serviço. Essa empresa recebe a citação para apresentar contestação ou comparecer a uma audiência de conciliação, se for na vara civil, tá? Esse é o procedimento comum. Eu posso ajuizar uma ação, por exemplo, contra um plano de saúde, para autorizar uma cirurgia ou para autorizar uma transferência. Eu posso ajuizar uma ação contra uma lojinha que eu comprei um produto e não entregou. São procedimentos comuns, tá? Agora, quando eu trato de procedimento especial, eu tenho um rito próprio definido em lei, adaptado à natureza da demanda. E nós citamos em sala de aula a ação de alimentos, que tem uma lei específica, além de ser prevista no Código Civil, e o trato desse processo com uma natureza completamente específica vai ser diferente de um procedimento comum. Conversamos também bastante sobre uma ação de uso capião. Como é que eu preparo uma ação de uso capião? Quais são os procedimentos para que eu consiga ajuizar uma ação de uso capião? Nós conversamos sobre um checklist, que são documentos importantes que vão trazer o conhecimento do judiciário se aquele imóvel que é o objeto da uso capião tem algum impedimento. Se não tiver impedimento, ok, o processo prossegue. Acontece que o proprietário, real proprietário do imóvel, não vai ser citado de imediato. O que vai acontecer? A análise da documentação, ela é verificada pelo judiciário, ela é verificada pela Fazenda Pública Municipal, pela Fazenda Estadual e pela União. Porque se houver interesse naquele imóvel, essa administração pública vai se manifestar no processo e aí o juiz vai passar o contraditório para o requerente da ação, tá? Então, essas especificidades dependem da natureza da demanda. Por isso, o rito especial. Interessante é que coloca embaixo assim, a aplicação subsidiária do procedimento comum, artigo 308, parágrafo único do CPC. Sim, esse procedimento comum ele aparece quando não houver uma lei específica tratando sobre o tema. Tá? Então, falando de procedimento especial, que a nossa matéria Processo Civil 4 é procedimento especial, eu começo tratando de ação de exigir contas. Quando fala de ação de exigir contas, apesar de ser uma ação que nós estudamos em sala de aula como um ponto teórico, vamos trazer para as questões práticas e tentar entender melhor como vai ser a aplicação disso. Analisem. Se eu tenho uma relação de condomínio, sou proprietário de um imóvel e vivo num prédio, num condomínio, é delegada a administração para terceiro. Então, só posso ter ação de exigir contas se houver administração de bens por terceiros. Se eu não tiver administração de bens por terceiros, eu não tenho ação de exigir contas. Tá? Então, o critério importante é administrar bens, terceiros administrando bens. O pressuposto dessa ação é a relação jurídica de administração. E a ação de exigir contas, ela tem duas fases. A primeira, que é direito de exigir e prestar contas, e a segunda, que é a apresentação e julgamento das contas. Importante saber também que na ação de exigir contas, admite-se inversão do ônus da prova. Tá? Não é a inversão do ônus da prova que se trata no Código de Defesa do Consumidor, porque lá é defesa do consumidor. Aqui, falar de administração de condomínio, relação de proprietário com condomínio, não há de se falar em artigo 6º, inciso 8º
da Lei 8.078 de 90. Mas eu falo da incapacidade que o proprietário, o condômino tem com relação à administradora de produzir certas provas, tá? Se fala em inversão dônus da prova quando você tem uma condição de inferioridade de uma das partes com relação à outra. E a inversão dônus da prova equipara as partes no mesmo patamar processual. É o princípio da equidade ou da igualdade. Ação de consignação e pagamento. O cabimento da ação de consignação e pagamento é aquela que, quando há recusa do credor ou dúvida sobre quem deve receber, a ausência do credor e litígio entre credores. Nesse caso, quando há recusa do credor, há uma relação de mora do credor para com o devedor. Tá? A mora do credor pode ser também mencionada quando se fala sobre o cabimento da ação de consignação em pagamento. Os efeitos: depósito judicial, que quita a obrigação somente se for julgado o processo procedente. Se não houver procedência, não há a quitação. O depósito judicial retorna para o devedor ou pode ser, inclusive, liberado por alvará para o credor, desde que haja uma convenção entre as partes ou um acordo entre as partes sobre isso. Porque o valor que foi depositado em juízo, se o objeto é para pagar saldo devedor, pode ser abatido do valor da cobrança. O depósito extrajudicial também é uma forma, é um efeito da ação de consignação e pagamento. O depósito extrajudicial suspende a mora, mas depende da homologação. Pode haver tutela provisória. Então, na consignação e pagamento, pode haver tutela provisória. Tá? Você que está acompanhando esse vídeo e não é meu aluno presencial, não está com a gente nas aulas de Direito Processual Civil, pode acompanhar ao material, né, que eu estou apresentando aqui, pode solicitar na descrição do vídeo que eu envio por e-mail sem problema algum. A ideia é trazer um resumo do que a gente estudou durante esse período, né, o segundo semestre de 2025, para poder concatenar essas ideias. Obviamente que vocês precisam estudar um pouco mais sobre cada tópico que eu estou falando aqui, para poder enriquecer melhor o conhecimento, quando eu sempre falo que conhecimento nunca é demais, mas aqui eu só estou dando um norte, dando um resumo do que a gente pode pedir em prova, para que vocês entendam realmente o que é uma consignação em pagamento. Se vocês conseguirem entender que a consignação em pagamento pode ser a mora do credor, perfeito. Se eu conseguir entender, passar para vocês que pode haver, num determinado caso concreto, um litígio entre credores e isso pode causar dúvida ao devedor, também é um motivo de consignação em pagamento. O que não pode é o devedor saber que é devedor e, como ele desconhece o credor, não efetuar o pagamento. Aí eu vou ter uma responsabilidade para esse devedor pagar o saldo que ele está devendo. Tá? Então, não é o motivo de que eu desconheço o credor que eu posso parar de pagar. Pelo contrário, eu tenho que pagar porque eu sou um devedor reconhecido. Ações possessórias. As ações possessórias, elas são diferentes das ações de defesa da propriedade. As ações possessórias defendem a posse. As ações de defesa da propriedade discutem a propriedade. Então eu cito 3 tipos de ações possessórias aqui. Manutenção da posse, quando acontece a turbação, que é uma violência concretizada. Reintegração da posse, quando acontece o esbulho, que é uma violência concretizada. E interdito proibitório, que é uma ameaça, ou seja, a violência não se concretizou. Os requisitos da posse: turbação, esbulho, ameaça, data do fato. Então, para eu fazer uma ação de defesa da posse, eu tenho que fazer a dinâmica e contar os fatos do período que eu estou na posse, comprovar o vínculo meu com a posse, relatar se houve esbulho, turbação ou ameaça e colocar a data do fato. As ações possessórias também podem ser acumuladas com tutela liminar. Tá? É possível, desde que dentro do prazo de 1 ano e dia. Força nova, posse nova. Então, o que é interessante a gente saber é que as ações de defesa da posse, que são as ações possessórias, estão previstas no artigo 1210 do Código Civil. Tá? Ali, com a leitura, eu acho interessante vocês estudarem esse vídeo com o código na mão. O VAD, que tem o Código Civil e o Código de Processo Civil. Mas o conceito dessas ações, vocês vão encontrar
no artigo 1210 do Código Civil. Leiam o texto do caput e encontrem a palavra se manter na posse, turbação, vai estar próximo de turbação, retomar a posse, vai estar próximo do esbulho, e a segurança, que vai estar na questão da ameaça ali. Então aí vocês vão entender que elas estão localizadas no artigo 1210 do Código Civil. Se eu sou proprietário e estou na posse, terceira pessoa bate na minha porta e fala: eu sou proprietário desse imóvel, pode sair, ele está me turbando. Então, se eu sou proprietário e estou sofrendo turbação, a ação não é manutenção da posse. A ação é ação negatória, porque eu estou negando a afirmação daquele terceiro de que é proprietário do meu imóvel. Ele não tem título. Tá? Então, para eu ter ação negatória, eu tenho que ter o proprietário possuidor dentro do imóvel, com posse direta, contra o suposto proprietário que está fora da posse. Um título já comprova a ação negatória. A ação reivindicatória, que é uma ação de defesa da propriedade, não. Eu dependo de dois títulos. O possuidor proprietário que está na posse direta e o proprietário que não está na posse da coisa. Então, se o proprietário que não está na posse do imóvel está fora do imóvel, vê que alguém está dentro do imóvel dele, que esse alguém diz que tem um título também, então um comprova o título e o outro também vence quem tem um título mais antigo. Isso é ação de reivindicatória, que se reivindica propriedade, não posse. Então, requisitos, nós já falamos, é a comprovação da posse. Acontecendo turbação, esbulho ou ameaça, eu tenho as ações possessórias e eu tenho que vincular a data do fato. É cabível a acumulação com liminar. Ação de divisão e demarcação de terras. Essas ações elas podem ser acumuladas. A ação de divisão de terras extingue o condomínio, atribuindo partes autônomas. Ou seja, existem famílias que estão residindo no mesmo local e essas famílias querem dividir, querem extinguir a relação condominial para ter apenas uma matrícula e se tornarem proprietárias de um imóvel. Então, a divisão vai gerar matrículas individualizadas para os imóveis, para que cada um dos proprietários tenha sua independência. Então, rompe, extingue a relação condominial da coisa. A demarcação, ela vai definir limites. Pode haver uma família residindo em um local, uma família grande, e que não tem limites entre propriedades vizinhas. Então, a demarcação ela vai determinar que determinada família tem uma área, a outra família tem outra área, e aí sim vai haver a demarcação. É possível fazer uma ação de divisão de terras junto com a ação de demarcação de terras. A ação divisória com a ação demarcatória ao mesmo tempo. Posso chamar a ação de divisão de terras como ação de extinção de condomínio, posso chamar a ação de demarcação de terras como uma ação que define limites entre propriedades. Na maioria dos casos, cabe a prova pericial, que vai definir, que vai fazer cálculo, que pode ser de engenharia ou de topografia, para verificar a distância de lotes, né, de imóvel e metragem, para assim ter uma claridade melhor na sentença. Tá? É cabível cautelares e a sentença das ações de divisão e a ação de demarcação servem de ordem de título judicial para que o cartório faça a alteração na escritura do imóvel, para que o cartório crie matrícula, né, individual para cada condômino ou para cada morador, porque a palavra condomínio se extingue com a divisão. Tá? A retificação dessa área com relação à nova demarcação, que pode haver de que o local tem uma demarcação única, né? A demarcação de 4 pinos, onde dentro daqueles 4 pinos residem diversas famílias, né, que já têm imóveis divididos, mas que não estão demarcados. Tá certo? Então, a sentença ela vai ser levada ao cartório e o cartório, através da sentença, vai criar as matrículas dos imóveis individualizados e gerar o documento de título de propriedade para cada proprietário individualizado, cumprindo a norma legal. Embargo de terceiro. Essa parte de embargo de terceiros nós já conversamos em sala de aula também, e ela é bem interessante, porque protege bens de quem não é parte do processo. Tá? A pessoa não é parte do processo, o bem pode fazer parte da relação jurídica ou o bem pode não fazer parte da relação jurídica. Se o bem faz parte da relação jurídica,
Trata-se de, por exemplo, quando um banco aciona o devedor em relação à compra de um veículo, mas acontece que esse devedor vendeu esse veículo para terceiro. Então, esse veículo faz parte da demanda do processo. Pode acontecer também de haver uma ação de A contra B e a penhora sobrecai sobre os bens de C. Então, esse bem de C não tem nada a ver com a relação jurídica. É um erro, são processos que acontecem, não são muitos, são poucos, mas pode acontecer. Então, os terceiros têm direito de ter proteção do seu patrimônio. É cabível após a constrição do bem, após a penhora, após o arresto, após o sequestro. Os requisitos é a prova da posse e a titularidade legítima. Basta o terceiro comprovar a prova da posse e a titularidade legítima, obviamente com produção de prova robusta, que ele consegue desbloquear o seu patrimônio. A possibilidade de liminar para assustar os atos constritivos existe, desde que seja comprovada risco e perigo. Tá? Não há suspensão automática da execução. Lógico, tem que se analisar a prova, o título de legitimidade sobre a coisa. Está caminhando já para o final, dissolução parcial da sociedade. É a retirada ou a exclusão do sócio sem extinguir a sociedade. Exige avaliação patrimonial para a apuração de haveres e não depende do consenso entre todos os sócios. O procedimento é especial porque tem previsão entre o artigo 599 e 609 do CPC. Pode haver acumulação com apuração de haveres. Então, eu posso fazer uma ação de dissolução parcial da sociedade acumulada com apuração de haveres. Eu posso tirar, analisar o que tem de direito daquele sócio que sai da sociedade, de retirar o bem, o patrimônio que ele investiu, ou então a apuração de haveres com cota parte do que ele tem de direito sobre a sociedade. O que não pode é a sociedade ter um balanço patrimonial ou um balancete influenciado com a retirada desse sócio. Tá? Nós conversamos, inclusive, em sala de aula, que essa ação de dissolução parcial da sociedade pode acontecer com o falecimento de um dos sócios. Como é que vai acontecer a retirada desse sócio pelo falecimento? Como vai ser feita a apuração de haveres? Quais são os direitos que esse sócio que faleceu tem? Né? E os herdeiros? O que os herdeiros vão retirar dessa empresa? Será que vai afetar a estrutura da empresa? Então, a ação de dissolução parcial da sociedade, ela acontece para não haver desestrutura da sociedade. A sociedade tem que prosseguir com a retirada desse sócio. E nós tocamos no assunto também, nós conversamos sobre jurisdição voluntária e contenciosa já para caminhar para o final. Tá? A gente já está terminando a apresentação aqui. Espero fechar em menos de 20 minutos. A jurisdição voluntária acontece quando não tem litígio. A jurisdição contenciosa, quando há litígio. Então, se eu tenho uma lide, é um conflito de interesse mediante pretensão resistida. Há um litígio, é jurisdição contenciosa. Tá? Se eu quero receber alguma coisa porque eu paguei e o vendedor não quer me entregar, eu tenho um litígio, eu vou ter uma jurisdição contenciosa. Mas se eu faço um negócio jurídico e há uma cláusula contratual dizendo que eu posso dirimir essa questão num juízo administrativo, numa Câmara de Resolução de Disputas, por exemplo, a CBF, por exemplo, tem essa previsão. Qualquer discussão de contrato, os clubes de futebol vão discutir dentro de uma Câmara de Resolução de Disputas da CBF. Isso é uma jurisdição que eles optaram por um negócio que foi estabelecido entre eles sem buscar o Poder Judiciário. Vai haver um litígio dentro de uma Câmara de disputa. Tá? Então, não há um conflito de interesse mediante uma pretensão resistida nessa situação. Então, diante disso, a gente tem a diferença entre jurisdição voluntária e jurisdição contenciosa. Tá? As questões práticas que vocês devem ver. Devedor não paga na consignação em pagamento. Na verdade, aqui poderia ser melhor explicado assim. Credor em mora, consignação em pagamento. Devedor que não reconhece o credor, ficaria bem melhor deixar aqui, exemplo 1, mora do credor, consignação em pagamento. No caso aí, o devedor paga, né? Paga, acho que não seria correto deixar devedor não paga, devedor paga. Quando há desconhecimento do credor, quando há mora do credor. Invasão de imóvel, reintegração de posse. Penhora de bens de terceiro, embargo de terceiro. Retirada do sócio, dissolução da sociedade. São palavras rápidas que a gente vai tentando pegar,
para poder não esquecer da dinâmica da matéria, do conteúdo, tá? Questões discursivas. Isso não vai cair na prova desse jeito. A ideia é de quando tem uma questão discursiva sobre consignação em pagamento, 2 pontos. Devedor deseja quitar a obrigação, mas credor se recusa. Qual a medida processual? Tá? Eu coloquei ali, é uma consignação em pagamento. Quais são os requisitos? Eu vou falar. Há a mora do credor, não reconhece o credor, há dúvida de quem é o credor, mas o devedor se reconhece devedor. Então, por essa razão, ele tem que acionar o judiciário com uma consignação em pagamento, depositar aquilo que realmente é devido ao credor. 2. Embargo de terceiro. Bem de terceiro penhorado em execução. Esse bem de terceiro que faz parte da relação de negócio jurídico entre autor da ação e réu, ou esse bem de terceiro que não faz parte da relação jurídica entre autor e réu. Mas o bem de terceiro é bloqueado. Tá tranquilo? Então eu tenho embargo de terceiro. A ideia é a proteção do patrimônio de terceiro. Qual o instrumento cabível? Embargo de terceiro. Quais são os requisitos? Terceiro que tem seu bem bloqueado, mas que terceiro não faz parte da ação judicial, não faz parte do negócio jurídico. Tem possibilidade de liminar? Dependendo do caso concreto, é possível que tenha. É claro, se houver a prova do risco e a prova do perigo. E aí eu dei o exemplo para vocês na questão do motorista de Uber, que sustenta a família, que ele é sozinho, que a mulher cuida das crianças, que tem criança doente e que o veículo dele foi bloqueado e que ele não tem nada a ver com litígio. Então, há uma possibilidade, sim, de pedido liminar. Beleza? Então, já fechando aqui, ó, fechamento, fixação, exigir contas, consignação, ação possessória, embargo de terceiro, dissolução parcial, são temas bons para estudar, são temas que vão cair na prova, são temas que caem em concurso, são temas que fazem parte do nosso dia a dia, tá? Esse é o fechamento dessa apresentação. Então, assim, eu desejo para vocês um final de semana de estudo, tá? E também reflexão porque eu estou agora nessa semana fazendo aula de revisão e conversando com os alunos de que vocês devem aproveitar o máximo de tempo possível dentro de sala de aula, né? Todo mundo trabalha, todo mundo chega cansado, mas nós temos um objetivo. Vocês que são acadêmicos querem se formar, querem mudar de vida. Estar numa faculdade já é um passo que vocês deram para poder sair da situação de conforme, né? Da situação que fique acomodada. Então, vocês procuram melhorar de vida. E o momento é esse, vocês precisam sugar o máximo do professor, vocês precisam estudar o tempo que for necessário, vocês precisam abdicar de muitas coisas para poder atingir o objetivo. E podem ter certeza que eu estou aqui para ajudar vocês, tá? Eu estou aqui gravando esses vídeos, a gente encerrou hoje um pouco mais cedo para poder dar tempo de eu gravar, porque eu estava no calor da explicação e vocês precisam ver isso amanhã. Aqui já são 9h20 da noite, preciso ainda gravar um outro material de reforço para vocês, para final de semana vocês aproveitarem. Quem trabalha não tem tempo de estudar durante a semana, então pega final de semana, assiste vídeo, verifica aí a playlist de Processo Civil 4, nós temos aí 4 ou 5 aulas gravadas. Se quiser buscar um reforço no Civil 4, tem a playlist de Civil 4, tá? O nosso canal aqui está bem estruturado, vocês me ajudaram a estruturar esse canal, então aproveitem o máximo possível, porque conhecimento nunca é demais e é a melhor arma que a gente tem, e conhecimento a gente nunca perde, absorve e nunca perde, tá bom? Então até a próxima. No próximo vídeo vai ser sobre dissolução de sociedade, que a gente comentou sobre isso, né? Dissolução parcial da sociedade, e assim nós vamos seguir. Semana que vem a avaliação, na outra semana a gente vai gravar a correção da prova aqui, comentar sobre o gabarito, apontar dispositivo legal para que vocês absorvam o máximo de conteúdo possível. Belezinha? Valeu, até a próxima e vamos que vamos.